Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Eu diria que desde a tenra-idade, né, desde os primeiros anos de vida, né, nós estamos diante de uma maneira genérica, de uma maneira resumida, geral, nós estamos envoltos em três grandes comportamentos, ou diante de três grandes comportamentos, né? A preguiça, fazer por obrigação, ou estar motivado para fazer alguma coisa, e consequentemente, alegre por aquilo que está sendo feito, né? Eu diria que esses comportamentos, eles têm uma relação direta com a inclinação do nosso coração. Isso, eu diria que é válido desde criança, estão pedindo para aumentar um pouquinho o volume, desde criança até a idade adulta, na condição de homem e mulher natural, três grandes comportamentos estão presentes: a preguiça, a obrigação, fazer obrigado, e fazer motivado, né? Então, quantas são as crianças, por exemplo, né? Quantas são as crianças que têm preguiça para estudar? Quantas são as crianças que têm preguiça para estudar ou fazem obrigado ao estudo? E não muitas são as que têm alegria de estar estudando, né? Já se a gente colocar um celular ou um joguinho, a inclinação do coração de muitas crianças, né, é a alegria por estar diante dessa atividade. Certamente a preguiça e a obrigação não fazem parte, né? Então, a inclinação do coração, ela traz à existência um desses comportamentos. E obviamente que ao longo da nossa carreira, vivendo e experimentando coisas novas, adquirindo conhecimento, né, coisas vão sendo mudadas. Então, eu tenho dentro da minha família, por exemplo, alguém que era preguiçoso, depois passou para um degrau de fazer por obrigação a questão do estudo, e o efeito colateral disso tudo não foi positivo quando acabou o seu ensino fundamental, médio, e não conseguiu êxito para uma grande universidade. Consequentemente, além de uma faculdade secundária, um curso secundário, e por aí vai. A decisão de alguma coisa não boa gerou consequência. Consequência essa que não apenas está na sua esfera, mas extrapola a sua própria esfera, porque se casa, vem filhos. E aí, talvez tendo aprendido na própria pele aquilo que foi proporcionado, gerado, né, vai quebrar essa inércia ou esse posicionamento com os filhos, e aí entender que tudo aquilo que negligenciou no passado não foi virtuoso, aprendeu ou está aprendendo pela dor, e vai mudar o seu comportamento para poder fazer com que o seu filho ou a sua filha possam viver numa outra dimensão, numa outra leitura de vida, né, e poderem ser prósperos, serem bem-aventurados, serem felizes. Eu diria que esse tipo de comportamento, ou esses tipos de comportamento, nós podemos fazer um paralelo com a vida espiritual, né? A vida espiritual não é diferente dentro das igrejas, vermos irmãos, filhos, filhas, que estão diante também desses três comportamentos: da preguiça, fazer as coisas forçados, ou estar com a correta motivação dentro de si. E aí, dois caminhos vão se apresentar: o caminho da santificação, aonde por meio desse processo a mente, o coração começa a ser trabalhado e mudado, ou novamente o caminho da dor, e vai colher aquilo que está plantando. Então, não temos dúvidas de que Deus não se agrada da preguiça, né? Provérbios capítulo 6 diz em alto e bom som: vai ter com a
formiga, ó preguiçoso. Então, Deus deixa claro que não se agrada de crente preguiçoso. E Deus também não se agrada de crente que faz as coisas forçadas, né, por obrigação. Né? Deus não se agrada. Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Logo, longe estará o Senhor, fazendo uma leitura inversa, longe estará o Senhor daqueles que têm um coração endurecido, que fazem por obrigação determinadas coisas. Né? Obviamente que o que o Senhor espera de nós é em tudo, não somente na oferta que trazemos no altar, que seja com alegria, mas sobretudo a oferta viva que somos nós, fazer tudo com excelência e com alegria. Né? E é em cima disso que eu quero exatamente falar. Né? Eu não sei qual é a condição que você chegou nessa manhã, mas eu sei que essa palavra ela se aplica para mim e para você. E ela vai de encontro àquilo que a irmã Cris, já nas suas palavras iniciais, ela comentou, desejou e declarou diante dos ouvidos de Deus, que é o avivar, o avivamento. E avivamento vale para mim e vale para você. Porque o avivamento ele pega diferentes níveis que estamos vivendo para tornar algo melhor. Então, se Deus ele não quer o preguiçoso e nem o que faz forçado, então todos estamos inseridos nessa palavra. Amém? Espero que você tenha entendido apenas essa introdução para poder facilitar o haja de Deus na sua vida. Amém? Então, diante disso, eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus num versículo que certamente você já leu. Talvez você encontre alguma dificuldade para achar na sua Bíblia, né? Você que está com a Bíblia impressa, né? Celular você encontra tudo rapidinho, mas com a sua Bíblia impressa, talvez você já conhece esse versículo, mas talvez tenha uma dificuldade para achar o livro de Abacuque. Mas acredite, ele está no Antigo Testamento, não mudou a sua posição, Eu convido você, dentro de um livro pequeno, que é o livro de Abacuque, para abrir no capítulo número 3. E nós vamos ler 2 versículos. E esses 2 versículos vão falar exatamente sobre o avivamento que nós precisamos no dia que se chama hoje. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estar na sua casa, de nos achegar a Ti. O Senhor é Deus que sonda e conhece os nossos corações. E queira o Senhor nesta manhã não estar enxergando nem a preguiça, nem um coração forçado para estar na sua casa, mas se assim estiver, nós entendemos que estamos no lugar certo, na hora certa, diante de um Deus poderoso, para continuar fazendo infinitamente mais de tudo o que pedimos, pensamos e esperamos. Te damos liberdade, Deus, nessa manhã, para trabalhar a sua palavra em nossas vidas, Pai. Entendemos o poder da sua palavra. Entendemos, Pai, o poder da sua presença em nossas vidas. E tira de nós, Pai, qualquer tipo de pensamento e sentimento que não se coaduna com este momento que estamos agora reunidos em Teu nome para ouvir a Tua voz. Como foi entoado no louvor nesta manhã, queremos ouvir apenas a Tua voz.
E tudo que não procede da tua voz, a minha voz, a voz do mundo, a voz de Satanás, tudo seja quebrado, Pai, em nome de Jesus, desfeito, em nome de Jesus. Nós cremos, no início e o fim de todas as coisas estão no seu domínio, Pai. Por isso, ouve, inclina mais uma vez os seus ouvidos para ouvir as nossas orações e tenhas liberdade para trabalhar nessa manhã em nossos corações, mentes, assim nós oramos. E nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu diria que o nosso relacionamento com Deus, ele está fundamentado, ou ele é fundamentado, né, em 4 pontos. O primeiro ponto, eu diria que é a necessidade da presença de Deus, né? Eu posso não ter nada, mas se eu tiver a sua presença, eu estarei completo. Deus, certa vez, ele disse para Gedeão: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livra Israel. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo para ele assim: Gedeão, há uma força em ti tão poderosa que ela pode salvar Israel. E essa força tem nome. Essa força é a minha presença. E mesmo Gedeão, ele se considerando fraco e pequeno, de uma família pobre, e se considerando o menor da sua casa, Deus o chama de homem valente, porque o Senhor queria e quer provar o que qualquer filho pode fazer quando a sua presença está com ele. O nosso relacionamento com Deus também está fundamentado, e eu falo agora do segundo ponto, na motivação. A motivação da nossa adoração, a motivação do nosso servir, a motivação da nossa oferta de vida. E obviamente que eu preciso me relacionar com Deus não por aquilo que Ele tem a oferecer, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, pelo amor que o Senhor tem por mim. E o amor de Cristo, ele deve nos constranger, tal qual Paulo certa vez ele disse que lhe constrangia, e isso deve nos impelir a viver debaixo de uma correta motivação. O nosso relacionamento com Deus também está fundamentado no fato de que nós somos tratados como filhos por um Pai muito presente. Nós não temos apenas um Pai, nós somos tratados como filhos. E por isso precisamos tratar Deus como Pai. Nós precisamos falar com Ele, nós precisamos aceitar a orientação, as exortações dEle, nós precisamos aceitar a correção que vem do Senhor. E não há dúvidas nenhuma que Deus, ele tem o melhor para nós, e Ele está atento a cada uma de nossas necessidades. E por fim, o nosso relacionamento com Deus, ele também está fundamentado no fato de que nós somos a noiva do Cordeiro. E quando Deus, ele faz a analogia de um casamento para o relacionamento de Cristo com a sua igreja, é porque ele requer de nós o quê? Algo chamado intimidade. E assim eu pergunto para a igreja nessa manhã: como pode uma igreja não ter intimidade com Deus? Como pode uma igreja não querer ter intimidade com Deus? A intimidade, ela não é para todos, mas ela está disponível para todos. Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Portanto, eu diria, com base nessa segunda pequena introdução, que cristão
e acomodação não podem viver juntos. Cristão e acomodação definitivamente não podem viver juntos. E eu provo isso que eu estou declarando. O cristão, ele não pode ter uma vida estagnada, uma vida paralisada, porque isso, eu diria que num primeiro momento, isso não se coaduna com os fundamentos da vida cristã. Isso não se coaduna com os 6 pilares da vida cristã, que estão ou devem estar em movimento contínuo e crescente. Contínuo, pravante e crescente. E quais são esses 6 pilares da vida cristã que eu vou provar que precisam estar, né? A nossa vida precisa estar nesse movimento contínuo e crescente para afirmar que cristão e acomodação não tem liga, ou não podem ter uma liga. Esse primeiro pilar é a fé. Romanos capítulo 1, verso número 17 diz: o justo, preste atenção na forma como o verbo está escrito, o justo viverá por fé. Viverá por fé. Então, um movimento contínuo, e quanto mais eu estou vivendo em fé, crescente. Santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14, preste atenção no verbo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, avança e cresce. Outro pilar da vida cristã é a experiência, é o conhecimento. Oséias capítulo 6, verso número 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, um movimento contínuo e crescente. Então, cristão e acomodação não tem um casamento diante de Deus. Um outro pilar são as experiências espirituais, dito hoje, acho que por 2 vezes na escola bíblica dominical, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformados de glória em glória. Um movimento contínuo e crescente. O quinto pilar da vida cristã, que eu diria, são o relacionamento nosso vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal com os homens. Lucas capítulo 2, verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, e crescia em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens, e assim deve ser conosco. Mais uma vez, uma referência bíblica que mostra um movimento contínuo e crescente. E para fechar, o serviço cristão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu acredito que com esses 6 versículos eu tenha mostrado para você, com sustentação não da minha experiência na palavra, de que esses 6 pilares da vida cristã, eles apontam para um posicionamento que não é de preguiça nem de acomodação. O cristão não pode ter uma vida estagnada, paralisada. E o segundo ponto que eu diria é porque Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de coisas novas. Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Então há uma promessa para a tua vida. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas ainda ocultas para você. Diz a palavra de Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós não podemos dar brechas em nossas vidas, às vezes conscientes, outras vezes não conscientes, e que venham nos separar da plenitude do que Ele já revelou e está preparado para nós. Por isso, nós precisamos colocar em prática mandamentos que ainda são apenas teóricos em nossas vidas e que Deus já tem nos alertado como um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, dividindo a sua palavra, a sua vontade, para que isso seja verdadeiro. Deus deseja ver posicionamento ou conserto dentro de nós. Nós precisamos prestar verdadeiro culto a Deus. Nós precisamos prestar verdadeiro culto a Deus. Tornar realidade as palavras de Davi, que no Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí eu pergunto, será que uma igreja menina tem essa iniciativa? Será que uma igreja menina tem vontade de declarar essas palavras? Tem vontade de viver desse jeito? E para que não paire dúvida no teu coração, eu vou responder: claro que não. Quantos crentes fantásticos, né, que só vão às igrejas domingo à noite, não tem legitimidade para declarar o que Davi pronunciou: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quantos crentes fantásticos não têm legitimidade para abrir a sua boca e declarar isso diante dos olhos e dos ouvidos de Deus? Porque Deus não é prioridade. As primícias não são para Deus. Deus, ele recebe o que sobra, o resto do dia, o resto do tempo. Deus é apenas mais um item de uma agenda cheia de prioridades pessoais. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. E há um caminho para isso chamado avivamento. Tornar vivo o que está morto em nós. E aí eu falo de despertar, de acordar, de reanimar. Mas eu também falo de tornar mais vivo aquilo que está dentro de nós. Por isso eu posso afirmar que todos nós precisamos do avivamento. E há um ambiente propício para isso. E esse ambiente propício para isso está revelado nesses dois versículos que nós lemos. A primeira coisa, logo de cara no versículo número 1, quando fala da oração do profeta Abacuque. Ou seja, o primeiro elemento para o avivamento está na oração, no clamor. Por isso a palavra de Deus vai dizer: a oração do justo pode muito em seus efeitos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para orar sem cessar, vai dizer para orar perseverantemente, de maneira profunda e não de maneira robótica e superficial, buscando ter um encontro com Deus. É por isso que a palavra de Deus não diz apenas pedir e dar-se-vos-á. A palavra de Deus vai dizer pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Igreja, que fique claro para nós nessa manhã, da mesma forma como nós podemos orar por sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se porém algum de vós necessitais de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, da mesma forma como nós podemos orar por sabedoria, nós podemos orar também por dons. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, da mesma forma como nós podemos orar por sabedoria, é lícito, nós podemos orar por dons, é lícito, a oração por avivamento, ela também está plenamente de acordo com a palavra de Deus. Quando está escrito diante dos nossos olhos e ouvidos, o que lemos: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Deus, ele precisa ver o nosso desejo pelo avivamento. Deus, ele precisa ver o nosso desejo pelo avivamento para que ele possa agir. E isso não se expressa com palavras apenas, isso se expressa por meio de atitudes. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. O avivamento espiritual, ele começa quando o coração das pessoas se volta a Deus com arrependimento sincero do pecado, com arrependimento sincero da frieza espiritual, com arrependimento sincero da inércia espiritual, com arrependimento sincero do comodismo, com arrependimento sincero de não cumprir a vontade de Deus, com arrependimento sincero das más intenções do coração, buscando de todo o coração transformação e santidade. Ou seja, o avivamento é um processo que acontece de dentro para fora. O avivamento é um processo que começa de dentro para fora, já que ele brota do verdadeiro arrependimento e de uma efetiva sede do Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos avivamento, nós precisamos tratar a sério a questão do pecado. Se nós queremos de fato avivamento, nós precisamos tratar a sério a questão do pecado, porque o avivamento, ele começa com insatisfação, o avivamento começa com humilhação, o avivamento começa com lágrimas, ele não começa com riso, com festa, com show, com circo, com permissividade, com relativismo, com vaidade pessoal, com espírito de concorrência, com divisão, com meninice. O avivamento, ele começa com insatisfação, com humilhação e com lágrimas. Enquanto a igreja estiver satisfeita consigo mesma, não haverá esperança de avivamento. Enquanto a igreja estiver satisfeita consigo mesma, não haverá esperança de avivamento. Eu vou dizer outra vez: enquanto a igreja estiver satisfeita consigo mesma,
não haverá esperança de avivamento. E que isso não paire no primeiro momento no coração de nenhum pastor e líder dessa igreja. Porque pastores e líderes de ministério lideram pelo testemunho. Não é por gritaria, nem por ordem. É com o exemplo. E o exemplo arrasta. Igreja, todos os avivamentos da história foram precedidos pelo choro do pecado, de choro pelo pecado. Os grandes avivamentos tiveram início quando as igrejas começaram a refletir sobre santificação, sobre colheita espiritual e não sobre prosperidade, não sobre vitória pessoal e colheita material. Não se trata de uma experiência superficial. Não se trata de uma experiência da noite ou do dia. É algo profundo. Não existe avivamento sem interesse. Não existe avivamento sem oração. Nós fizemos um relógio de oração nesse ano, de 15 minutos, por uma semana. E nem metade da igreja participou. Nós temos um culto de oração, e cadê a igreja que efetivamente pode vir à igreja? Não existe avivamento sem oração. Mais ainda, mais do que isso, não existe avivamento sem oração específica e perseverante. Nós precisamos orar especificamente por avivamento. Não é oração genérica. Muitas vezes, quando a igreja tem entusiasmo para começar uma jornada de oração, desiste com facilidade. Quem está buscando avivamento precisa ser perseverante na oração, porque não há avivamento sem oração perseverante. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. É o que a Bíblia vai dizer para nós. Não existe avivamento sem oração que gera expectativa. Oração sem expectativa não é oração. Oração que não tem expectativa não é oração. Quem ora com expectativa age como Jacó, agarra-se ao Senhor e não o larga até receber a sua bênção. Não foi assim que ele disse? Não te deixarei ir, se não me abençoares. Não existe avivamento sem oração que não abre mão da resposta. Oração por avivamento não é oração que desiste no meio do caminho. A oração que não abre mão da resposta é aquela que não está preocupada com o tempo que ela virá. Nós não podemos de maneira nenhuma desistir. Deus, ele não age segundo o nosso cronograma. Ele não obedece à nossa agenda. Ele é soberano e ele é livre para agir. E o nosso dever é orar até que a presença do Senhor se manifeste, até que o poder de Deus se manifeste, até que a glória do Senhor desça sobre nós, até que o avivamento seja derramado. O segundo ponto, para gerar um ambiente propício
para o avivamento é o que está lá no versículo número 2, quando diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ou em outra versão, ouvi, Senhor, a tua palavra. E o segundo elemento para o avivamento é a palavra do Senhor. O segundo elemento para o avivamento é a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, porque é Deus falando conosco na condição de Deus Emanuel. E diz mais ainda, que nenhuma palavra volta vazia para ele, sem que primeiro cumpra o propósito para o qual ele designou. Quando nós deixamos a palavra nos vivificar, nós somos confrontados e produzimos frutos dignos de arrependimento, produzimos obediência, e isso alegra o coração de Deus. E assim eu posso dizer que a palavra de Deus é a fonte geradora de avivamento. Deus, ele diz em Apocalipse capítulo 3, versos 19 e 20: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Avivamento não é anomalia espiritual. Avivamento é fruto da instrução bíblica. E quando eu falo instrução bíblica, eu estou me referindo exclusivamente, profundamente, incansavelmente à propagação do quê? Da vontade de Deus, das ordenanças de Deus, dos valores morais e éticos de Deus, do querer de Deus, da vontade, da voz de Deus, do que é verdadeiramente relevante para a construção de uma igreja madura. Quando eu falo de instrução bíblica, inexoravelmente está associado a algo que verdadeiramente constrói valores para uma igreja madura. É impossível um avivamento sem a palavra. É impossível termos vida espiritual sem a palavra. É absolutamente impossível agradarmos a Deus sem o exame da palavra. É impossível vencermos sem a palavra. Sem a palavra, a derrota e o fracasso são certos em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é luz. Ela nos tira da escuridão. A palavra de Deus é vida. Por ela nós somos vivificados. A palavra de Deus é pão. E ela nos mantém vivos espiritualmente. A palavra de Deus desperta e nos tira de toda letargia e de paralisia espirituais. A palavra de Deus santifica, nos tornando íntimos de Deus, promove comunhão com Deus, e nós estamos falando da preparação de um ambiente propício para o avivamento. Mas infelizmente, muitos acreditam na mentira de que é possível amarmos a Deus sem amarmos a sua palavra. E isso é impossível. Porque amar a Deus é obedecer à palavra, é obedecer
a vontade, é cumprir a vontade de Deus declarada, revelada na palavra. Irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer. O nosso interesse pela palavra revela o nosso interesse e sede por Deus. O nosso interesse pela palavra é a temperatura certa do termômetro espiritual de cada um de nós, que revela o nosso interesse e a nossa sede de Deus. A forma como nós tratamos a palavra revela o que realmente nós sentimos e nós pensamos sobre Deus. A palavra é o próprio Deus falando conosco, é Deus falando ao homem, e por meio dela conhecemos a Deus, conhecemos os seus valores, conhecemos os seus princípios, conhecemos as suas leis. E eu não tenho dúvida para afirmar que sem a palavra não há avivamento. Vão estudar a história das igrejas que foram avivadas. Se duvida deste que vos fala, vão estudar e vão constatar o que está sendo dito, porque Deus não é Deus de brincadeira e nem de confusão. Terceiro elemento para o avivamento. No verso 2, porque só lemos 2 versículos, me sinto alarmado. Outra versão, temi, né? Eu diria que se a oração é como o catalisador do avivamento e o ensino da palavra o combustível do avivamento, o temor do Senhor é a porta de entrada para o avivamento. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Aí a resposta: não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? E complementa dizendo no verso 20 e 21, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se isso é verdade, e é, então o temor do Senhor nunca é algo a ser temido por nós. Esse temor não é uma barreira de crescimento, mas um caminho para o crescimento e para a realização eterna. O temor a Deus é a base para andarmos em seus caminhos e para nós servirmos e amarmos a Deus. Temor a Deus não implica apenas em respeito por Ele, não implica apenas em confiança nele, não implica apenas em reverência a Ele, não implica apenas em respeito por Ele, não implica apenas em admiração por Ele, mas inclui também a compreensão de quanto Deus repugna o pecado, assim como temer o seu julgamento pelo pecado, ter reprovação, ter medo da reprovação de Deus. Temor não é ter medo, mas é se submeter a Deus, já que Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer.
Então, o temor do Senhor é a porta de entrada para o avivamento. E o quarto elemento para o avivamento, lá na parte final do verso número 2, diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Então, o quarto elemento para o ambiente propício, para o avivamento, é a misericórdia de Deus. Então, se é fruto da misericórdia de Deus, vamos ampliar o nosso horizonte para não sermos enganados com coisas que lemos e ouvimos. O avivamento não é, portanto, decorrente de campanhas, de congressos, de estratégias humanas, de méritos humanos, de técnicas de marketing bem produzidas, de um discurso emotivo e encantador, de coaches, mas da vontade e da misericórdia de Deus que não está no nosso domínio. Nada acontecerá sem a intervenção de Deus, sem a provisão de Deus, sem o mover de Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. A igreja não produz o vento do Espírito, como um bom marinheiro, né? Ela só pode, quando muito, içar as suas velas em direção a esse vento. Nada mais do que isso. João capítulo 3, verso 8 diz: o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Entretanto, igreja, isso de maneira alguma inibe nossas ações. Pelo contrário, grandes avivamentos, como na festa de Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Jesus, ou diante do povo ninivita, na época daquela mensagem microscópica de Jonas, foram também decorrentes dessas três ações que cabem inteiramente a nós, que eu vou repetir: orar, escutar e viver a palavra, porque isso traz a reboque arrependimento, confissão espontânea, quebrantamento de espírito, humilhação diante de Deus, santificação, preparação no coração para receber o avivamento. E o terceiro elemento, além da oração e de escutar e viver a palavra de Deus, o temor a Deus. Nós precisamos fazer da oração do profeta Abacuque a nossa oração. E assim ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a minha vida, ó Senhor. Talvez nessa manhã você esteja como o profeta Elias, experimentando um período de desânimo espiritual, de uma fé morna ou fria, desmotivado, com preguiça espiritual, precisando ser tocado pelo Senhor, necessitando outra vez de rios de água viva em sua vida pessoal. E o Senhor, Ele te diz as mesmas palavras que Ele ministrou para Elias: Elias, sai e põe-te neste monte perante mim, eis que estou passando. Em outras palavras, Elias, prepara-te, porque eu quero me encontrar outra vez com você.
E o Senhor, Ele veio. E diz a palavra de Deus, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Elias, que fazes aqui? Elias, que fazes dentro desta caverna? E quando Elias, ele teve de ser confrontado outra vez com rios de água viva, a Bíblia diz que só havia, sabe o quê? Um cicio suave e tranquilo. E foi assim que Elias teve um encontro com Deus. Deus, ele despertou e ele fortaleceu Elias de uma maneira bem renovada e bem pessoal. E isso tudo aconteceu no silêncio. E assim eu creio que todo e qualquer avivamento tem início no fundo do coração de cada pessoa, de uma maneira bem suave e bem individual, porque o avivamento começa de dentro para fora. E como eu disse anteriormente, avivamento é tornar vivo o que está morto em nós, é despertar, é acordar, é reanimar, ou ainda, o avivamento é tornar mais vivo aquilo que está dentro de nós e todos nós precisamos. Então faça a sua parte, porque Deus fará a dele. A sua ação gera a reação de Deus. É plantando que se colhe. É plantando que se colhe. E esse Deus imutável, fiel, o mesmo que disse para Elias: eis que estou passando, ele também está aqui hoje presente entre nós, pronto para mexer em nossas estruturas, pronto para quebrar cadeias e grilhões, pronto para mover as suas águas, pronto para derramar do seu fogo, pronto para liberar poder, pronto para abrir as comportas do céu para as nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça. Mas quem quer avivamento, mova-se. Quem tem ouvidos, ouça. Mas quem quer avivamento, mova-se na mesma direção do profeta Abacuque, segundo as mesmas palavras dele. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a minha vida, ó Senhor. Deixa Deus perceber que é verdadeiro o que você quer. Deixa Deus perceber e constatar a intensidade do seu anseio pelo avivamento, porque Ele continua sendo Deus que sonda e te conhece por inteiro. Aviva a tua obra, Senhor, em nossas vidas. Eu quero que nessa manhã você saia daqui, porque temos um grupo significativo de irmãos da igreja, com entendimento do que você deve fazer a partir do dia de hoje. Se 100% da igreja não estão presentes, não tem problema.
mas faça a sua parte, como eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos diante de um Deus que não olha para a nossa aparência, que não olha para as nossas gritarias, que continua olhando o nosso coração. E é por isso, entendendo que nada é coincidência no mundo espiritual, é que Deus fala para a igreja, mesmo esta igreja, que eu considero a igreja ou a porção mais madura da igreja Nova Vida, mesmo para esta igreja mais madura que aqui está presente, oferecendo as primícias ao Senhor, nós precisamos entrar na profundidade do que Deus espera de nós. E eu lembro a igreja, o que eu falei na semana passada, existem determinadas coisas que nós já escutamos, mas nós não estamos fazendo da maneira como Deus quer. E aí eu lembrei a igreja sobre o testemunho da quase morte da Ana Beatriz, quando eu disse que Deus, na sua palavra, em Filipenses, no capítulo 4, fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Conheci a palavra de frente para trás, de trás para frente, só faltava uma coisa: viver do jeito que Deus queria. Então essa palavra hoje é para nós vivermos do jeito que Deus quer. Não é do jeito que eu estou fazendo ou do jeito que eu acho melhor. E assim, certamente, Deus agirá em nosso favor. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. E não importa o que você fez até o dia que se chama hoje. O que importa é o que você vai fazer com a palavra que você recebeu hoje. O Deus a quem nós servimos não é como o homem para tratar mal por mal. Então, se Deus fala e o coração se abre, a alegria do Senhor está presente. Como um Deus alegre vai pensar em punir a sua igreja? É incoerente. É incoerente. E quanto mais alegramos o coração de Deus, mais forte nós somos para viver os desafios, as lutas e, como dito no louvor desta manhã, anular todas as vozes que não sejam a tua. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, primeiro pela liberdade de falar em Teu nome e trazer à nossa memória a Tua palavra, palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. E nessa manhã, Pai, mais uma vez confiando no Senhor, entendendo que os Seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos, que o Seu caminho é perfeito. Entendendo claramente por onde igrejas avivadas passaram, entendendo com a sustentação bíblica do que o Senhor espera de nós. Não cabe a nós ponderar, duvidar, questionar. Cabe a nós sermos humildes em aceitar aquilo que tem sido declarado, foi declarado nesta manhã, neste altar. Por isso, Deus nos ajuda, porque nesse momento, o inimigo que está ao nosso derredor, ele ouviu uma palavra poderosa, uma palavra que transforma vidas, e essa voz vai trabalhar para desconstruir tudo que o Senhor edificou nesta manhã em nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a tornar realidade prática o que já não somos mais inocentes para fazer,
E a perseverança, Pai, não seja apenas uma palavra conhecida do nosso vocabulário, mas uma ação verdadeira no nosso caminhar. Para Deus não esmorecermos, não nos abalarmos com coisas que os nossos olhos continuam vendo e os nossos ouvidos continuam ouvindo. Trabalha, Deus, em nossas vidas nesta manhã. Tira, Deus, toda sujeira e preguiça e resistência e dureza, Pai, dos nossos corações, para que o Senhor tenha liberdade para trabalhar. Queremos, Deus, ver essa nuvem de glória que encheu o templo de Salomão, entrando nesta igreja. E o Senhor nos chama a um caminho de responsabilidade, de humilhação, de negação de si mesmo, para que a sua vontade seja feita e seja vivida por nós. Ajuda-nos, Deus, nesse sentido. Põe guarda em nossa boca, quebranta, Deus, o nosso coração e limpa a nossa mente, para que pensamentos daninhos, destrutivos, caiam por terra, em nome de Jesus. Que a voz do Teu Espírito, ela esteja forte e ecoando dentro de nós, para nos incomodar e tudo aquilo que não tem coerência com a Tua vontade e a Tua palavra, Pai. Somos fracos, falhos, inconstantes e infiéis, mas o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso, e nós tudo podemos, porque é o Senhor quem nos fortalece. Trabalha, Deus, em nossas vidas para que nós possamos viver algo novo. Nos ajuda, Deus, a avançar como uma igreja madura, unida, no mesmo pensamento e numa mesma disposição mental. Não é por força nem por violência, é pela Tua palavra e pela oração que levantamos reunidos no Teu nome, que cremos, Deus, no Teu haja sobre nossas vidas, Pai. Passeia, Deus, nessa manhã como um vento que não sabemos a direção norte, sul, leste, oeste, mas trabalha, Pai, no coração da Tua igreja nesta manhã, prosseguindo a Tua boa obra em nossas vidas, Pai. Não sejamos nós, Deus, motivo de vergonha, nem pedra de tropeço. Não sejamos nós, Deus, homens e mulheres para retardar os sinais da Tua bênção e alongar o deserto em nossas vidas e dentro dessa igreja, Pai. Trabalha, Senhor. Ministra, Pai, aos nossos corações. Transforma, Pai. Edifica, enche-nos. Aviva a Tua obra, Pai, em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém.